Os Fittipaldi aprenderam muito sobre as dificuldades de se manter uma equipe e o principal, competir como construtores. Com as constantes evoluções dos conceitos usados nos novos carros, se tornava cada vez mais complicado construir um F1 competitivo no Brasil. A reconstrução dos modelos anteriores junto à Fly Studio na Europa doeu e muito no bolso da equipe. O caminho natural, então, seria que todo o trabalho de desenvolvimento do carro fosse feito na Europa. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos nos anos 80 para contar o derradeiro da equipe Fittipaldi, o sonho de uma equipe brasileira na Fórmula 1, que infelizmente encontrou o seu fim. Nos ajude a manter o canal no ar doando qualquer valor no Pix. É uma pequena quantia para você e um grande incentivo para nós. Vamos juntos! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. Como mencionado no vídeo anterior, a Copersucar não renovou o contrato com os Fittipaldi. Uma das condições do patrocínio era que os carros fossem intimamente ligados à engenharia e fabricação nacionais. Sem a Copersucar cobrando essa nacionalização, os novos Fitt poderiam ser feitos em qualquer lugar do mundo. A mídia brasileira já nem dava tanta bola para os Fittipaldi depois de tantos anos sem o prometido carro vencedor. Se o carro não fosse feito no Brasil, não seria um grande problema de publicidade. A Skoll estava em negociação para assumir o espaço deixado pela Copersucar. Todas as grandes empresas queriam fazer bons negócios para estarem no circo da Fórmula 1, uma categoria de apelo mundial e com publicidade forte. Não foi diferente com a cervejaria, que fechou o contrato com os Fittipaldi. Wilsinho e Emerson já vinham buscando uma forma de transferir a produção dos seus carros para a Europa. Não apenas queriam a produção, mas também renovar o time técnico depois das experiências infelizes com o Ralph Bellamy e o F6. Em paralelo, a equipe Wolff estava prestes a fechar as portas. Walter Wolff era um milionário e a Fórmula 1 era apenas mais uma de suas empreitadas. Não vivia o esporte nem pretendia ficar mais rico com ele. No começo de sua carreira de dono de equipe, Wolff já tinha se associado a Frank Williams na Wolff Williams Racing de 76, quando comprou 60% da Frank Williams Racing Cars, e depois de um ano colocou Frank para fora e ficou com a equipe ao assumir 100% das participações. Nessa aquisição veio a infraestrutura da FWRC, com sede em Reading, na Inglaterra. Na época, Wolff comprou também o que sobrou da equipe Hesketh, por onde passaram James Hunt e Alex Dias Ribeiro. Também os ativos da Embassy Hill, equipe de vida curta de Graham Hill. Os Fittipaldi acertaram com Wolff que assumiriam a equipe completa, com os carros, a fábrica e até mesmo os funcionários. Nessa jogada veio junto o projetista Harvey Postlethwaite, pai do Hesketh 308 e o Wolff WR1, e tinha um histórico conhecido e mais confiável que os seus antecessores na Copersucar Fittipaldi. De Villa passaria a atuar na área de pesquisa e desenvolvimento e Harvey assumiria como diretor técnico. A sede da Wolff passaria a ser a sede da Fittipaldi. Também veio no pacote da Wolff o piloto Keke Rosberg, jovem, mas já comprovadamente rápido, que assumiu o lugar na Wolff depois que James Hunt abandonou a temporada no meio. Ele e Emerson fariam a dupla de pilotos no começo da temporada de 1980. Além de Rosberg e Postlethwaite, a Fittipaldi levaria junto Peter Warr, que Emerson conhecia muito bem, pois eles estavam juntos na Lotus no título de 72 do Brasileiro. Warr havia sido contratado por Wolff no fim de 76 para realizar o mesmo trabalho que fazia na Lotus, que era de cuidar dos pilotos como se fosse um gerente. Para começar a temporada de 1980, a Fittipaldi iria partir dos carros da Wolff, como o WR7 sendo modificado para ser o Fittipaldi F7. O projeto era convencional para a época, sem grandes inovações radicais, exceto por um processo de fabricação do monobloco com a honeycomb de alumínio. Era o mesmo material usado no Copersucar F6, mas no caso do Wolff foi bem feito e o chassi era bem rígido. Diferente do F6, que nasceu de uma folha em branco, o F7 tinha a base de um carro com algumas corridas no histórico. A primeira corrida do ano, o GP da Argentina, iria dar um direcional à equipe de como o carro se comportaria. Nos treinos, Emerson apanhou do carro, instável e cheio de problemas mecânicos e elétricos. Não passou do último lugar a mais de 5 segundos da pole. Rosberg conseguiu largar em 13º, a menos de 3 segundos do Williams de Alan Jones, o pole position. A corrida foi quase boicotada pelos pilotos que não aceitavam o estado da pista, degradada pelo calor que fazia em Buenos Aires. A equipe não conseguiu resolver os problemas do carro de Emerson, que não chegou ao final, enquanto Rosberg fez uma corrida excelente e terminou em terceiro.
2 carros, 2 resultados distintos. O que Rosberg poderia trazer de alegria para a equipe como um pódio na primeira corrida do ano, o resultado de Emerson reforçava a crise que a Fittipaldi vinha enfrentando. No GP de Interlagos, os 2 carros foram mal, largando do fim do grid. Emerson ainda sofreu um forte acidente nos treinos, sem maiores lesões ao piloto. A corrida foi melhor para o finlandês, que terminou em 9º. Emerson terminou em 15º, sofrendo com o F7. Na África do Sul, apenas Emerson terminou a prova, em 8º lugar. Já em Long Beach, um ótimo 3º lugar para o brasileiro. Nesta corrida, vencida por Nelson Piquet, Emerson andou muito bem, vindo lá do fim do grid até o 3º lugar. Foi a primeira vitória de Nelson e o último pódio de Emerson. Na Bélgica, apenas Rosberg terminou a prova, em 7º lugar. Mônaco foi a vez de apenas Emerson terminar, agora em 6º lugar, enquanto Rosberg não havia conseguido nem se classificar para largar. O GP da Espanha não valeu pontos para o campeonato, pois uma crise estava instalada na categoria devido à disputa política entre organizadores e que também afetava como seria o regulamento para 81. A Renault, Ferrari e Alfa Romeo não correram, apenas as equipes que não tinham ligação com os fabricantes automobilísticos se inscreveram. Emerson terminou em 5º lugar. Na França, tanto Emerson como Keck tiveram problemas na corrida e não terminaram. O brasileiro estava em 13º quando a 3 voltas do final o motor não aguentou. Na Inglaterra, em Brands Hatch, foi a última corrida do F7 e a estreia do novo F8, carro que vinha sendo projetado há pelo menos 6 meses. Emerson largaria com o carro novo e Rosberg fecharia o ciclo de vida do F7. Rosberg fez o possível nos treinos, mas não conseguiu se classificar para largar. Emerson sofreu, mas largou em 22º. Na corrida, Emerson contou com o abandono de diversos competidores, terminando em 12º de um total de 13 carros que chegaram à final. O novo F8, que teve participação do jovem recém-formado Adrian Newey, sim, ele mesmo, o mago da aerodinâmica, atual projetista da Red Bull, que foi contratado por Ricardo de Villa para trabalhar com o Postlethwaite nos projetos de aerodinâmica em seu primeiro emprego na Fórmula 1. O carro seguia a sina dos seus antecessores, andava razoavelmente bem em algumas pistas e em outras era ruim, mas as falhas mecânicas o assombravam, tirando algumas chances de resultados melhores. A carroceria seguia a linha dos demais carros da temporada, com um corpo mais bojudo, bico mais curto e largas laterais para tentar aproveitar o máximo do efeito asa da carroceria. Nada de muito arrojado foi feito no projeto, apenas tentaram fazer o básico bem feito. O motor Cosworth DFV já tinha deixado de ser competitivo perante os novos motores turbo fazia tempo, mas ainda era a opção que a Fittipaldi podia pagar. Até o fim da temporada, Emerson concluiria apenas o GP da Áustria em 11º lugar e mais nenhuma corrida. Rosberg faria um ótimo 5º lugar em San Marino, um 9º lugar no Canadá e 10º nos Estados Unidos. Ao fim de 1980, novas mudanças na equipe. Postlethwaite deixou o time e foi para a Ferrari, que tinha um bom motor, mas o chassi era horrível e precisava de ajuda urgente. Mesmo com 11 pontos no campeonato de construtores, a equipe vinha sofrendo com as recorrentes falhas mecânicas que mancharam o fim da carreira de Emerson na Fórmula 1. Para piorar, a Skoda havia sido vendida para a Brahma em meados do ano e não demorou para a transação afetar a equipe dos Fittipaldi. Para o ano seguinte, não renovariam o patrocínio com a equipe, ordem da nova diretoria da Brahma. Wilsinho conta que o contrato com a Skoda ainda deveria valer por mais 2 anos, mas a empresa não queria renová-lo. Fizeram a proposta de pagar os valores de patrocínio de janeiro a junho, sem a obrigação da equipe usar a pintura da Skoda no carro, e depois não pagariam mais nada. Os Fittipaldi tiveram que apelar para o lado jurídico, pois no contrato havia uma cláusula prevendo que no caso de uma aquisição da Skoda, a compradora deveria honrar com o patrocínio conforme vigência do contrato. Não havia muito o que se fazer. A justiça demoraria uma eternidade para tomar uma decisão, tempo que a equipe não tinha, pois em questão de semanas a nova temporada começaria. Acabaram aceitando a proposta da Brahma e foram atrás de outros patrocinadores. A situação estava tão complicada que no começo da temporada de 81, o carro seria pintado só de branco. Somente patrocinadores menores apareceram ao longo do ano. A saga continuava, infelizmente, rumo ao fim. O ano começou em estado de alerta não só para Fittipaldi, mas para toda a Fórmula 1. As disputas por poder entre os dirigentes do esporte respingavam sobre as equipes e até mesmo na realização de algumas etapas do campeonato. Uma grande instabilidade política na categoria. O que se passava na época e que viria a afetar a equipe Fittipaldi no futuro próximo, em resumo, era a disputa por direitos de representação da categoria e participação das equipes de fábrica e as independentes.
A briga entre FISA e FOCA é um assunto bastante amplo, como retrata bem o Rodrigo do canal Splash and Go, o link está na descrição. Em janeiro de 1981, Bernie Ecclestone organizou uma reunião com todos os envolvidos, FISA, FIA e FOCA, para um acordo oficial que colocasse um fim nas disputas. Seria realizada na sede da FIA, que ficava em Paris. O acordo ficou conhecido como Pacto de Concórdia, em função do lugar onde foi firmado. Foi o primeiro de vários que vieram na história da Fórmula 1. Nele estavam estabelecidos pontos como uma estabilidade e continuidade nas regras técnicas do campeonato, ajudando as equipes com menos verba a não terem que investir tanto a cada corrida para conseguirem acompanhar as equipes grandes. Também estava descrita a obrigação das equipes e pilotos em participar de todas as corridas do campeonato, bem como garantidos os meios para que isso ocorresse. Este ponto gira em torno do direito de televisionar as corridas, assumido pela FOCA de Ecclestone, pois era preciso garantir que tivessem equipes nas corridas para serem televisionadas. Mesmo com o acordo firmado, as faíscas ainda voavam entre FISA e FOCA. Em paralelo às confusões do alto escalão da Fórmula 1, os irmãos Fittipaldi se viraram de qualquer jeito para conseguir manter a equipe, agora sem o patrocínio da Skoll. Emerson se aposentou da categoria como piloto e focaria todas as suas energias em gerenciar a equipe para tentar mantê-la viva. Keke Rosberg foi promovido a primeiro piloto com a saída de Emerson e para o posto de segundo piloto contrataram o brasileiro Chico Serra, que vinha disputando campeonatos na Europa. O projeto do carro para 81 voltaria para as mãos de Di Villa e sua equipe cada vez mais enxuta, já que Postlethwaite foi para a Ferrari. O modelo seria chamado de F8C, baseado no F8 do ano anterior. Poucas alterações foram feitas, a maioria para adequar o carro ao regulamento atualizado, que agora limitava o efeito solo gerado pelos carros. Estava decidido que os carros asa não mais poderiam existir em prol da segurança. No tumultuado GP da África do Sul, sem valer pontos pelo campeonato da FIA, 2 carros brasileiros foram para a pista. Rosberg e Serra andaram bem, sem rivais como a Renault, Ferrari e Alfa Romeo, mas ainda com McLaren, Lotus, Brabham e Williams. Conseguiram se manter bem na pista molhada, com Keke terminando em quarto e Serra em 9º lugar. Para a estreia do brasileiro com o Fórmula 1, um bom resultado. Uma pena que não valeria pelo campeonato. A primeira corrida oficial válida para o campeonato seria nos Estados Unidos. Keke abandonou por problemas no motor quando estava em 8º e Chico manteve um ritmo constante e terminou em 7º. As únicas provas concluídas pelo time no restante do ano foram o 9º lugar de Rosberg no GP do Brasil, um 11º de Serra e 12º de Rosberg na Espanha e um 10º lugar de Keke na última corrida do ano, em Las Vegas. Ao total foram 9 abandonos e, pior ainda, 13 vezes que o carro da equipe não se classificou nos treinos e ainda ficaram de fora de nada menos do que 5 grandes prêmios. Aos poucos, alguns patrocinadores entrariam para povoar as carenagens do F8C, já de fundo branco. A empresa financeira Atlântica Boa Vista seria uma das primeiras, depois a pasta Matic, que fabricava equipamentos para fazer macarrão, a Pioneer com equipamentos de som e a Achille Motors, revenda de automóveis. Di Villa tentou alguns recursos para melhorar o desempenho do carro, mudando pontos de aerodinâmica do F8C, como um bico com asa dianteira inteiriça, similar à usada por outras equipes na época como Williams, ATS, Lotus e Alfa Romeo, mas com pouco resultado positivo. Foi um ano perdido para Fittipaldi. A falta de patrocínios de peso como a Copersucar ou a Skoll, juntamente com os resultados ruins das últimas corridas, cada vez mais colaboravam para a crise financeira aumentar. A temporada de 82 foi a derradeira da história da equipe. Poderia ter sido um desastre total, mas ainda foi menos ruim que a de 81. O piloto Keke Rosberg deixou a equipe para integrar a Williams, onde logo provaria seu grande talento sendo campeão mundial. Apenas um Fitt estaria no grid este ano, com Chico Serra ao volante. A temporada começou novamente com um carro todo branco, mas logo abriu espaço para o azul e vermelho, talvez um dos carros mais bonitos da temporada. Algumas empresas aceitaram patrocinar a equipe, que já estava bem endividada, e assim vieram os logotipos da Petrobras, Sal Cisne, Brasil Invest e Caloi. Ricardo Di Villa fez o que pôde para atualizar o F8C, passando agora para F8D, ainda mantendo as principais características inalteradas, como o Cosworth V8. Mesmo com motores turbo vindo cada vez mais fortes, ainda os bons e velhos V8 davam conta do recado. Com apenas Chico Serra inscrito no campeonato, seria apenas um carro para manter rodando a cada corrida, um custo a menos. A corrida de abertura da temporada em Kyalami foi ruim para a equipe, com Serra largando no fim do grid e terminando apenas em 17º.
O GP do Brasil, segunda corrida do ano, era uma chance de a equipe Fittipaldi mostrar um desempenho pelo menos ok na frente do seu público. Mas diferente do histórico segundo lugar de 78, a corrida foi um desastre. Largou em penúltimo, conseguiu até ganhar algumas posições, mas uma falha mecânica tirou o Serra da prova. A melhor corrida do ano foi o GP da Bélgica, em Zolder, etapa marcada pela morte de Gilles Villeneuve. Largando do fim da fila, Serra foi subindo aos poucos até a 7ª posição. Segurou muito bem até o BMW Turbo de Nelson Piquet por várias voltas. No fim da corrida, com Niki Lauda sendo desclassificado por estar com o carro abaixo do peso permitido, Serra foi promovido para sexto, marcando 1 ponto para a equipe. Com o F8D, a equipe não se classificou para largar em Long Beach, Mônaco e Canadá. Também não conseguiu terminar as corridas de Zandvoort e Brands Hatch. Além da Bélgica, terminou apenas o GP de Detroit na 11ª posição. A partir do GP da França, a equipe estrearia o novo F9, que era uma versão melhorada do F8D feita por De Villa e Tim Wright, projetista que já estava na equipe desde 79. Não durou muito a alegria do novo carro, pois um forte acidente afastou o brasileiro e o carro, muito danificado, da disputa no circuito francês. Recuperados para a corrida na Alemanha, tanto o F9 quanto o Chico, o ritmo já normal nos treinos se repetiam. Largando do fim do grid, Serra conseguiu se manter na pista para ser o último a cruzar a linha da chegada em 11º. Na Áustria, terminaria em 7º lugar, por pouco não marcando mais um ponto para a equipe. Na Suíça, o F9 não acompanhou o ritmo dos demais e ficou de fora do grid de largada. A última corrida que a Fittipaldi faria na história da Fórmula 1 foi em Monza, na Itália, no dia 12 de setembro de 1982. Por ser um circuito de alta velocidade, o regulamento permitindo os carros projetados com efeito solo, o F9 andaria com uma de suas versões de pacote aerodinâmico sem asas dianteiras, de novo largando em último. Serra fez o que pôde e conseguiu terminar novamente em 11º, à frente apenas do Arrows do italiano Mauro Baldi. Na última corrida do ano em Las Vegas, Serra não teve o desempenho necessário para conseguir ficar entre os classificados para a largada. Seria o fim da riquíssima história da equipe Fittipaldi, injusto e longe do merecido mérito depois de tudo que a equipe passou. O último projeto da equipe seria o modelo F10. O desenvolvimento havia sido iniciado ainda em 1982 por De Villa para o carro correr em 83, mas com o fim da equipe ele nunca teve a chance de ver a luz do dia. A proposta do carro era usar e abusar do efeito solo, com um fundo bem definido para o perfil de Venturi do assoalho e grandes fechamentos laterais para vedar o ar sobre o carro. Parecia até o desenho do assoalho de um protótipo da categoria de carros esporte, como os Porsche 956. A asa traseira lembrava bastante o desenho do Lotus 88 e do Arrows A2. Um dos nomes que ajudaram a criação do F10 foi o jovem Adrian Newey, que De Villa apostou na sua competência em aerodinâmica. E como a história conta depois, não estava errado. Paralelamente aos seus trabalhos na F2 pela Martin, Newey ajudou nos testes do túnel de vento e do modelo em escala do F10. Os resultados eram tidos como bons por ele e por De Villa. Depois de 8 temporadas e 104 grandes prêmios efetivamente disputados, a imagem que ficou da única equipe realmente brasileira na Fórmula 1 é de fracasso. A culpa disso é da mídia que não soube valorizar o esforço descomunal de pessoas sérias que tentaram fazer valer os investimentos feitos ano após ano, corrida após corrida. A equipe que nasceu com Persuca passou por Skoll e terminou apenas como Fittipaldi. Marcou mais pontos na história, que são 44 no total, que nomes conhecidos como Essaine, Penske, Minardi e Toleman. Terminou campeonatos com mais pontos que McLaren, Ferrari, Williams e Alfa Romeo. Teve mais pódios que muitas equipes, entre elas a Surtees e Jaguar. O que o Sinho e Emerson conseguiram no esporte foi algo grandioso e que ninguém mais se arriscou a fazer em toda a história do automobilismo brasileiro. A coragem de Villa em projetar o primeiro carro totalmente fora da caixinha e de continuar tentando, ano após ano, pouquíssimos projetistas fizeram. Deveríamos lembrar da equipe Fittipaldi com orgulho, pois só de estarem no grid por mais de 100 corridas já é uma vitória. Todos que estiveram envolvidos neste desafio merecem respeito e admiração. Não conseguiram vencer uma corrida, mas venceram a disputa contra todos que diziam que era um sonho passageiro e irreal, por mais que ainda se diga o contrário. É um grande legado brasileiro, e no que depender de mim, sempre será lembrada como uma grande façanha, não um fracasso. E aí? O que acharam da história da equipe Fittipaldi? Conta aqui nos comentários, eu leio todos eles.
Deem também suas sugestões para os próximos vídeos. Já deixou seu like? É muito importante para o canal crescer. Inclusive, estamos trabalhando na forma de recompensar aqueles que estão contribuindo no nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!